INSAIS, que é a grande inovação trazida pelo projeto de lei. O INSAIS, na verdade, representa o esforço do Estado de evoluir, de inovar. Então, a grande inovação colocada aqui é a nova estrutura administrativa. E eu quero dizer o seguinte, quando o Estado, ele por meio da descentralização, que é o fenômeno que aloca uma parte da competência dele num órgão, numa instituição vocacionada, dirigida, especializada para o exercício de uma determinada função, ele está prestigiando aquela função. Ele está dizendo o seguinte, olha, o valor público gerado pela educação superior é de tal relevância que eu estou alocando aqui um órgão específico, vocacionado para atuar naquela função. Eu quero dizer, até 15 anos atrás, o INEP, que hoje é um órgão de excelência nosso, ele era da administração direta. Somente há 15 anos atrás, ele foi transformado em autarquia. E olha os avanços que nós temos hoje na qualidade dos estudos realizados pelo INEP, do censo realizado pelo INEP, das avaliações, dos exames realizados pelo INEP. Então, isso demonstra a certeza do Estado de evoluir. Então, quando nós optamos e encaminhamos o Poder Executivo para uma resposta, o que nós estamos apontando, em essência, aqui é um caminho. Então, veja só, se cabe ao Estado, no caso, a União, zelar pela qualidade da oferta, e eu quero dizer, não há expansão sem qualidade. A expansão que se necessita, que se aponta por meio do PNE, ela vai passar necessariamente pela qualidade. Nós não podemos, a pretexto de expandir, precarizarmos a qualidade, e não faremos. O Estado aqui, o Poder Executivo, apontou o caminho. Nós concordamos, nós vamos trabalhar para o cumprimento da meta do PNE. Agora, o caminho que nós trilhamos é o caminho da responsabilidade, é o caminho da segurança, dotando uma estrutura de Estado, com servidores públicos aqui também, são 500 cargos, com a carreira, para responder ao tamanho do desafio, ao tamanho da demanda. Nós temos hoje um quadro de servidores extremamente capacitados, servidores dedicados, servidores que trabalham seguramente mais de 10 horas por dia. Agora, nós temos 70 servidores para responder quase 20 mil processos. Eu brinco, é o nosso exército de Brancaleone, nós não conseguimos dar conta. Hoje, a capacidade instalada responde ao que está colocado. Para a expansão, para que a gente consiga expandir, no nível que se colocou no PNE, nós temos que ampliar a capacidade do Estado de responder às demandas. Então, como nós optamos por um crescimento responsável, nós estamos apontando o caminho que é dotar o Estado de estrutura necessária para tanto. Então, a estrutura que nós estamos propondo é uma estrutura com 542 servidores. Hoje, a partir... O que é que eu quero trazer com esses dados? Aqui, pode voltar, por favor. Então, percebam que lá naquele quadro anterior, nós tínhamos 3 diretorias. Com a autarquia, nós vamos contar com uma estrutura dedicada para a função, toda a estrutura de assessoria, e mais 6 diretorias dedicadas para toda atividade de regulação, supervisão e avaliação. Passa, por favor. Nós fizemos um estudo, modelo de equivalência, junto com o Ministério do Planejamento, e chegamos ao número de que, para darmos conta do estoque de processos e da demanda a ser gerada pela manutenção dos processos, seriam necessários 542 servidores. Hoje eu digo, a Secretaria conta com 77 servidores efetivos, aqui é o número atualizado. Ou seja, nós temos que ampliar o nosso quadro para conseguirmos atender a demanda, a nova demanda gerada pela expansão da educação superior. Eu quero dizer o seguinte, o INSAIS ele traz uma evolução que é o macroprocesso regulatório. Nós estamos dentro de uma atividade de racionalização, de ganho de sinergia, trazendo para uma única autarquia a atividade de avaliação em loco. E pasmem, esse modelo é um modelo adotado em vários países que possuem a educação superior como de excelência no mundo inteiro, que são países tidos como absolutamente rigorosos no processo da regulação. Nós temos aqui a Finlândia, a Coreia do Sul, Hong Kong, Japão, Suíça, Austrália, Alemanha, Áustria, Noruega, Portugal, Espanha, Israel, Bulgária. O modelo que nós estamos propondo é um modelo que já tem sido utilizado com êxito em vários países do mundo. Estivemos agora há pouco na OCDE e tivemos a oportunidade de encaminhar para um acordo de cooperação com a agência australiana, a Texa. Uma equipe nossa vai passar um tempo lá e outra da Texa vai passar um tempo conosco aqui, fazendo um intercâmbio para aprimorar a nossa atividade de regulação e de supervisão.
Com a nova estrutura, nós vamos ter 350 especialistas, 150 analistas, 50 técnicos administrativos. O objetivo é, claro, fomentar uma cultura organizacional que responda aos interesses de todos os segmentos, gerando otimização e agrupamento de recursos, hoje divididos entre séries e INEP. Nesse particular, eu quero chamar a atenção para um ponto. Ora, a atividade de avaliação que se agrega ao INSAIS é uma atividade que se mantém rígida pela concepção trazida pelos sinais. Nós não estamos, em absoluto, alterando o modelo trazido pelos sinais, que foi seguramente um avanço tido dentro da nossa evolução do processo educacional. O INSAIS é isso, é a fusão da supervisão, regulação, o fomento, é o que eu digo. O Estado precisa avançar. Nós precisamos atuar fomentando os setores, não só por meio do PROUNI e do FIES, mas também indicando os setores estratégicos que comportam a abertura de novos cursos. Ora, hoje, a educação superior, para além de um problema social, é uma questão que nós temos que nos preocupar sobre a ótica econômica. Hoje nós temos a inflação de mão de obra. O Banco Central tem dedicado uma parte da ata do Copom para o seguinte ponto: a inflação gerada pela falta de mão de obra qualificada. E essa inflação nós sentimos, os cidadãos sentem no bolso, com o aumento do nosso plano de saúde, com o aumento do custo do SUS, em determinados setores que tem aumento real muito acima da inflação. Então, a resposta do setor de educação está aqui, induzindo setores na formação de mão de obra qualificada. Agora, o INSAIS, com o macroprocesso regulatório, ele fomenta algo que é muito caro dentro do Sistema Federal de Ensino, que é a confiança. Tudo deve ser construído a partir da confiança, que é a percepção que a sociedade tem que os egressos formados no âmbito do Sistema Federal de Ensino são egressos que respondam com satisfação, com clareza, as competências necessárias para o exercício da função. Eu estou falando o seguinte, que eu como cidadão, e todos nós como cidadãos, nós temos que ter clareza que o médico que vai nos atender tem que ser um profissional formado com as competências completas, necessárias para a formação profissional. O engenheiro, o arquiteto, o advogado, todos os profissionais. A educação superior forma para o mercado de trabalho também. Nós não podemos desconsiderar isso. E o egresso, ele tem que ter as competências. Se ele tem um diploma emitido por uma instituição do Sistema Federal de Ensino, ele tem que ter as competências necessárias, porque se ele não tem, quem corre risco é a sociedade. E nós temos aqui que zelar pela confiança daquilo que é colocado para a sociedade. Passa. Então nós cremos e nós defendemos o INSAIS, porque o INSAIS vai permitir uma inovação na gestão, com a racionalização dos fluxos processuais, convergência de processos e procedimentos, com instrumentos de gestão compatíveis com as finalidades de avaliação, regulação e supervisão. A partir do INSAIS, nós vamos conseguir criar um núcleo de atendimento ao procurador institucional, que é um novo canal de atendimento, que hoje nós não conseguimos colocar à disposição por falta de servidores. Os nossos servidores estão hoje completamente voltados para a atividade de supervisão e de avaliação, e hoje muitos mantenedores, muitas instituições fazem uma peregrinação para saber dos seus processos e não tem uma resposta plena, porque o volume de trabalho ainda é muito grande. Tá? Então, passa. São essas as evoluções. Aqui é que eu quero trazer política de editais. Nós temos que evoluir. A nova evolução, o novo passo que o governo já caminha é alterar a lógica da demanda. Hoje a demanda é espontânea. Está absolutamente dentro do interesse do regulado. Nós temos que atuar como Estado fomentando a criação de novos cursos, fomentando a abertura de novas instituições em setores, em áreas, em regiões carentes. Nós temos regiões hoje que a cobertura a taxa de cobertura líquida e bruta é muito inferior à média nacional. Existem assimetrias regionais que nós temos que caminhar para a correção delas. Tá? Passa. Então, a partir da alocação de uma estrutura vocacionada, nós vamos poder atender também uma antiga reivindicação do setor, que é a implantação de um calendário da regulação com a carta de serviços, com prazos claros de todo o trâmite do processo. Quanto tempo o processo vai durar em cada fase e o tempo em que o processo acaba e que o processo finaliza. É mais uma ação que visa a garantir o direito do regulado. Passa. Então, a partir também da nova, que eu digo, a supervisão
eu tenho dito isso, a supervisão, ela é a contraface, ela é a outra face do poder, da liberdade de atuar no setor. Se nós, como Estado, temos a responsabilidade de zelar pelo padrão de qualidade, nós temos que ter a responsabilidade de fazer uma fiscalização também absolutamente rigorosa. Para que a oferta, e aquilo é voltando lá à discussão do egresso, para que o profissional egresso, ele tenha as competências necessárias para o bom exercício profissional. Então, nós o fazemos, o Estado garante, por meio do processo de supervisão. E a partir de uma estrutura robusta, com novos e com mais servidores, nós vamos conseguir ampliar, ter novos instrumentos para fazê-lo, para fazer com maior eficácia a função de supervisão. E excluir os maus players, sim, do sistema. Porque é aquela coisa, o justo paga pelo pecador. Nós temos hoje instituições que devem sair do sistema. Por que devem sair do sistema? Porque não cumprem as regras do sistema. Mas nós, como Estado, temos que ter a capacidade de olhar o todo. Então, o aumento de servidores, para que haja um aumento da atividade de supervisão, ela é necessária. Como uma expressão do aumento vertiginoso do número de matrículas de instituições que nós vivemos nos últimos anos. Tá? Passa, por favor. Bom, a partir do ensaios, por favor, passa. Nós vamos trabalhar com novas atribuições. Para além da criação do novo órgão, porque aqui eu digo, mais uma vez, é a nova inovação, é a grande inovação, é a nova estrutura administrativa, efetivamente, passa, por favor, efetivamente, de novidade, nós só temos 3 pontos. Todo o resto que traz de competência já são atribuições hoje do Estado, seja pela UMEC, seja pelo INEP. Agora, de novidade, designar, após indicação do Ministério da Educação, IFES para a guarda do acervo acadêmico de EJs credenciadas. Vocês, os senhores, sabem que na nossa atividade de supervisão, às vezes nós temos que tirar instituições que não se apresentem conformes, ou seja, por meio do descredenciamento. Essas instituições que são descredenciadas, elas deixam um acervo acadêmico. Esse acervo acadêmico é do interesse de estudantes, porque lá tem o histórico escolar, lá tem o diploma. Então, o Estado, que teve a responsabilidade de incluir, de colocar aquela instituição no sistema, ele tem que ter a responsabilidade de salvaguardar os interesses do estudante. Então, a partir dessa nova competência, nós vamos alocar, por meio da indicação do Ministro da Educação, uma IFES, uma Instituição Federal de Ensino Superior, para que ela possa ser a responsável da guarda daquele histórico acadêmico, daquele acervo acadêmico do estudante. Nós temos instituições que são descredenciadas e hoje os estudantes, o Estado tem respondido, mas hoje os estudantes eles fazem uma peregrinação atrás dos seus diplomas, dos seus acervos, porque depois que a instituição fecha, os responsáveis desaparecem e todo ano fica com o Estado. Mas nós temos que responder aos anseios dos estudantes, é a nossa responsabilidade. Essa, para mim, aqui, é uma das mais importantes competências que nós vamos ter. Aprovar previamente aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário. Ora, eu quero voltar aqui ao fenômeno, à evolução histórica da educação superior no país. Nós tivemos um século de hegemonia do modelo napoleônico, público com a predominância estatal. Houve uma evolução para a participação comunitária confessional. E nos últimos 10, 15 anos, nós temos vivido um fenômeno importantíssimo de atuação empresarial. A atuação empresarial, ela tem gerado para o sistema a adoção de modelos empresariais. A adoção de modelos empresariais exige do Estado a alocação de novos instrumentos, de novas ferramentas, para que ele consiga alcançar esses novos fenômenos. Hoje, mais da metade das instituições particulares são empresariais. Bom, eu quero dizer o seguinte, quando uma instituição ela entra no Sistema Federal de Ensino, de 10 itens que nós checamos, apenas um é o econômico. Vários outros nós analisamos. Por exemplo, a experiência dos mantenedores na educação. Se ele tem experiência na educação básica, ele tem mais pontos para ingressar na educação superior. Agora me diga uma coisa, como é que nós vamos reduzir toda uma análise global, que tem um forte conteúdo educacional, com a organização didático-social,
com o projeto pedagógico daquela instituição ao único item, que é o item econômico. Nós não podemos. Esse fenômeno pode ter levado à precarização da educação superior. E nós temos que avançar nessa pauta. Nós temos que avançar nessa pauta. Quando eu digo que o Estado ele deve aprovar previamente aquisições, fusões, cisões, transferência de mantenção, unificação de mantidas, é uma expressão de um poder dever do Estado, que é zelar pela qualidade da oferta da educação superior. Porque aquela fusão, aquela aquisição, ela pode sim precarizar a oferta. Nós temos monitorado alguns fenômenos de aquisição, de fusão, em que há uma demissão em massa dos professores, em que os estudantes, eles acordam com a turma, o dobro da turma que eles tinham. Ou seja, nós temos que coibir qualquer tipo de precarização da oferta, como uma segurança para o estudante, para o usuário do serviço educacional e para a qualidade da oferta. É nosso papel, é papel do Estado. E nós não vamos abrir mão. É por isso que nós estamos propondo ao Parlamento que aprove essa nova competência para o Estado. Porque é estratégica, é de fundamental importância para que o Estado exerça plenamente o seu papel de zelar pela garantia da qualidade da oferta da educação superior. O outro ponto, que é realizar avaliação em loco, referentes a processo de credenciamento, é uma inovação em relação ao Instituto, porque ele já existe sob a ótica do INEP. Então nós estamos trazendo do INEP para a autarquia, por meio do macroprocesso regulatório. Passa. Então, a partir de todos esses novos conceitos, de toda essa nova estrutura, nós temos um objetivo muito claro. Nós precisamos trabalhar uma regulação mais inclusiva, trazer o regulado mais para perto do regulador, ter uma relação mais próxima, mais presente. O Estado ele tem que estar mais presente. Nós vimos no mapa do Brasil a capilaridade que é a oferta. E hoje nós estamos em Brasília. Nós temos que ter uma presença em maiores estados, nós temos que ter uma presença em todas as regiões para acompanhar o dia a dia dessas instituições. Eu lembro que antigamente, na verdade eu não lembro porque não era da minha época, mas muitos me lembraram, que antigamente tinha as delegacias regionais do MEC. Ah, tá. Vamos apressar aqui. Então, é isso. Passando, eu acho que tem uma pauta que é estratégica, é que eu chamo de justiça regulatória. A justiça regulatória é o seguinte: quando nós temos uma supervisão mais efetiva, nós trazemos aquele agente que não é cumpridor das suas obrigações para o plano daquele que é cumpridor das suas obrigações. Porque quando nós não penalizamos um que não cumpre as suas obrigações, nós não privilegiamos aquele que cumpre com as suas obrigações. É por isso que nós defendemos os novos instrumentos penalistas que nós sugerimos como inclusão ao projeto. Passa. Bom, eu acho assim, por fim, senhor presidente, tendo a oportunidade de esclarecer esses pontos aqui, me colocando à disposição dos senhores, das senhoras e dos senhores, eu acho que a partir do ensaios, nós vamos abrir uma nova fase na educação superior. Nós temos vários temas estratégicos importantes para o país para enfrentarmos. A expansão vinculada aos objetivos estratégicos do país, a LDB, o PNE, o PPA, o Plano Brasil Maior, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, um fortalecimento e ampliação da educação à distância, tendo a educação superior como um fator de mobilidade social, porque a partir de uma educação, o indivíduo ele vai ter mais instrumentos, ele vai ter mais condições de competitividade, mais esclarecimento, o investimento estratégico na formação da nossa força de trabalho, o desenvolvimento de novas competências, a criação de programas voltados para adultos em curso superior. Nós estamos falando hoje de uma taxa de crescimento de 50% bruta, porque nós temos que lembrar que há um passivo demográfico. Existe um grupo importante de hoje adultos que não foram contemplados por programas educacionais que nós temos hoje como ProUni Fiéis. E nós temos que responder a essa gama de pessoas, tá? Bom, fortalecer os procedimentos voltados para a inovação, ampliar e fortalecer a integração IES-empresas, criar as condições necessárias para o crescimento de 7% ao ano. Eu gostaria de concluir trazendo aqui para vocês uma reflexão final importante. A educação superior, ela evolui a cada dia.
a educação é uma das questões mais dinâmicas da nossa sociedade. O Estado ele tem que evoluir. Nós temos que ter a capacidade de evoluir. E o Estado ele está propondo com segurança um mecanismo eficaz de evolução que garante a qualidade da oferta, que garante a qualidade dos profissionais egressos e que garante um seguro muito mais confiável para o desenvolvimento do nosso país. Então eu gostaria, senhor presidente, senhores e senhores deputados, fazer um apelo a esta comissão que reflitam em relação a todas essas questões que nós trouxemos aqui agora e que a gente consiga, e eu confio aqui nesta casa, nesta comissão, nós chegaremos a um ponto de equilíbrio. O nosso relator aqui tem feito um encaminhamento muito equilibrado na busca de um consenso em que nós consigamos seguramente elevar o patamar da educação superior do nosso país. Muito obrigado.